Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre falta de transporte de membrana, que é o transporte ativo, tá bom? Para a gente começar a falar de transporte ativo, qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando, porque o transporte ativo, que faltou falar, é um tipo de transporte, só que é diferente dos outros que a gente viu. Então, vou começar assim. Vou pegar essa imagem que tem até na apostila e vou fazer uma revisão com vocês para a gente dar continuidade, não ficar caído, assim, jogado o assunto. A gente tem aqui o transporte através da membrana. Olha só a imagem. Quando você olha esse lado aqui, do lado esquerdo de vocês, você está vendo que a substância, eu tenho que definir quem ela é, né? Então, eu vou definir para você, ó, ela é apolar. A substância apolar, ela está saindo de onde tem mais quantidade dela para onde tem menos. Então, se a substância é apolar, ela vai passar pelo fosfolipídio. Então, ela vai sair de onde tem mais para onde tem menos, é uma difusão simples. É um transporte passivo, porque está indo a favor do gradiente, e está passando pela fosfolipídio. Então, só para a gente revisar. Se eu pegar esse outro soluto aqui, o solvente, no caso aqui eu coloquei solvente, você está vendo que a água está saindo de onde tem mais moléculas de água para onde tem menos moléculas de água. É um transporte passivo, está indo a favor do gradiente. Só que tem que passar por uma proteína, porque ela é polar. E aí a gente vai falar que tudo que é polar passa pela proteína. No caso, não é uma difusão, porque é uma passagem de água, então é osmose. Mas do outro lado aqui, nessa proteína verde, a gente está vendo um outro soluto, que ele é polar. E ele está saindo de onde tem mais para onde tem menos, passando pela proteína. Então, a gente vai falar que isso aqui é uma difusão facilitada. Quando eu falar osmose, água. Quando eu falar soluto, difusão facilitada. Beleza? A aula de hoje, nós estamos indo de onde tem mais para menos, transporte passivo. Só que agora, a gente não vai fazer transporte passivo mais, porque a gente vai sair de onde tem... Desculpa, falei errado. A gente estava indo de onde tem mais para menos, né? Agora a gente está indo de onde tem... A gente vai sair de onde tem mais para menos, só que agora a gente vai fazer o contrário. Aí eu agarrado aqui. Eu vou jogar a partícula para onde tem menos. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ter que gastar energia, porque nós vamos fazer um transporte ativo. E aí, assim, o que é um transporte ativo? É quando você vai contra esse gradiente. Exemplo, vamos lá. Quando eu vou contra o gradiente, ou seja, eu estou jogando a partícula para onde tem mais, porque eu estou tirando de um ambiente que tem menos, eu vou fazer um gradiente ao contrário. Então, isso eu vou gastar energia. Então, o que é transporte ativo? É um transporte em que o meu soluto sai de onde tem menos para onde tem mais. Onde tem menos para onde tem mais. Então, eu vou contra o gradiente. Isso faz com que eu vou ter que bombear esse soluto. Como eu vou ter que bombear, eu vou ter que usar proteínas chamadas de bombas iônicas. E por que chama iônica? Porque geralmente a gente bombeia íon, né? Você pode ver que a bomba, ela joga cálcio, ela joga hidrogênio, ela joga sódio, ela joga cloro, ela joga potássio. Então, qualquer proteína que bombeia íons é uma bomba. E aí a gente fala que é um transporte ativo. Certinho? E gasta energia, porque ela é bombeio. Tem dois tipos de transporte ativo, presta atenção. Tem dois tipos de transporte que eu vou precisar de proteína que bombeia. Eu tenho transporte através de bombas e eu tenho transporte através da modificação da membrana plasmática, que eu vou formar vesículas, que a gente falou na aula de organelas. Então, quando eu falar transporte ativo, não é só bomba de sódio e potássio, por favor. Transporte ativo é qualquer movimento que eu faça. Sempre onde tem menos para onde tem mais, eu gasto ATP. Na real, transporte ativo é gastar ATP. É sobre isso, é gastar ATP. Se eu bombeio, eu uso uma bomba de íons. Se eu mudo com a membrana, porque para eu fazer uma vesícula, eu tenho que entortar a membrana, jogar ela para dentro ou para fora. Cara, esse movimento da membrana gasta ATP. Então, é um transporte através de vesículas. Beleza? São os dois tipos de transporte que eu tenho. Vamos começar com o transporte pela bomba. O transporte pela bomba, o canal iônico, a gente vai falar o seguinte, são proteínas que formam uma vesícula de passagem, né, que a gente fala de poros, pela membrana, e vai bombear sempre íons. Cada íon, ele é específico para o seu tecido.
Por isso que eu estou batendo na tecla de vocês não falarem que transporte ativo é bomba de sódio e potássio, porque a bomba de sódio e potássio é para determinados tecidos. Para outras membranas, pode ser hidrogênio, cálcio, tá? Então, a gente está falando de bomba. Essas bombas, então, elas não param. Toda hora, desde a hora que a célula está funcional, viva, ela está tendo essa bomba. Se essa bomba parar, eu vou perder essa diferença de concentração. E é justamente a graça da bomba é fazer com que eu tenha o íon mais de um lado do que do outro. Por isso que a gente está vivo, porque lembra que eu falei que homeostasia não é estar em equilíbrio com o meio, é estar em equilíbrio com o meio interno, porque o meio interno da célula é como a célula funciona, é a casa dela. E ela criou o meio que é dela, o ambiente é dela. Então, ter mais, para gente não falar, em algumas células, ter mais potássio dentro é melhor do que ter sódio. Então, a célula quer que dentro dela tenha mais potássio, e ela quer que fora dela tenha mais sódio. E ela vai criar uma diferença. E por quê? Porque vai ter alguma coisa que vai ter uma consequência que vai gerar para ela uma função. Por exemplo, o lisossomo, que a gente viu, ele é feito de membrana, ele veio do complexo. Ter hidrogênio dentro do lisossomo é muito mais negócio do que ter hidrogênio mais fora. Então, cada membrana vai fazer o seu meio interno, cada bomba. Beleza? Então, é sobre isso. Então, vamos lá. Quando eu falar de bomba, é hidrogênio, é sódio, é potássio, é cálcio. Mas vamos falar do sódio e do potássio, porque é o que mais cai para a gente no vestibular. Quando eu falar íon sódio e potássio, eu quero que você guarde. As células, algumas células do nosso corpo, elas querem ter sódio dentro do meio, dentro da célula. E fora da célula mais errado, perdão. Dentro das nossas células, as nossas células querem ter potássio. E fora das nossas células, as nossas células querem jogar mais sódio. Tudo bem? Então, você fala assim para mim, por que dentro da célula tem que ter mais potássio? Porque o potássio ele é essencial para reações de respiração celular, ele participa de algumas reações de síntese proteica. Já o sódio fora, o sódio trabalha com algumas vitaminas para ajudar no transporte de substâncias. Então, gente, a célula, ela precisa de alguns sais, uns mais dentro, outros mais fora. E eu não posso ter a mesma concentração. Porque se eu tivesse a mesma concentração, como é que eu ia preferir os sais? Então, eu tenho que ter uma bomba para fazer isso. Tá bom? Então, lembra, algumas células, o sódio é maior no meio extracelular e o potássio é a maior quantidade dele no meio intracelular. Então, vamos entender como é que funciona a bomba, né, que vai bombear sódio e potássio. Gente, presta atenção nessa imagem, que é uma coisa assim, tá vendo que aqui nessa imagem tem 4 proteínas? O que acontece é que elas não existem aqui. Como assim? É como se fosse só essa aqui, tá? Só que essa aqui que eu estou colocando a seta, ela está em momentos diferentes. Então, cuidado para você não achar, eu achava, isso aqui é uma membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídio com proteína. Só que essa proteína é a mesma, a 1, a 2, a 3 e a 4, é como se ela tivesse todo mundo aqui na 1. Só que eu quero mostrar para você a 1 funcionando. Então, eu tive que desmembrar e mostrar para você o momento que ela está aqui no 1, o momento que ela está no 2, o momento que ela está no 3 e o momento que ela está no 4. Então, por favor, não ache que isso aqui são 4 proteínas. Não são. Isso aqui é uma proteína só em momentos diferentes, tá bom? Então, vamos pegar o momento dessa proteína quando ela está no momento 1. O que ela está fazendo? Você está vendo que proteína tem estrutura terciária. E a estrutura terciária de uma proteína é para dar aquela forma espacial. E a forma espacial é para a gente ter o encaixe do substrato, que no caso é o íon, sódio e potássio. Então, o substrato, que é o sódio, ele vai encaixar no sítio ativo dessa proteína. Mas aí você fala assim, olha bem para essa proteína. Quantos encaixes que ela tem para sódio? Ó, o quadradinho é o sódio. Então, ela tem 1, 2, 3 encaixes. Ela tem 3 sítios ativos. Então, ela vai pegar e abrir aqui dentro da célula. Aqui está o meio intracelular. Aqui, onde está a minha seta, é o meio extracelular. Gente, pergunta se vocês não entenderem. Meio intra, meio extra. Ela vai acoplar um ATP nela. Por quê? Porque assim que o ATP acoplar nela, vai perder um fosfato. Quando ela perder o fosfato, porque o ATP tem 3 fosfatos. Quando ela perder um grupo fosfato, olha aqui ela perdendo, ela vai liberar energia, o ATP, e vai fazer ela mudar a forma. Ela está assim, olha a minha mão. Ela está assim. Quando ela liberar um grupo fosfato, vai liberar energia para ela fazer assim.
Então, ó, a forma dela está assim. Olha minha mão. O que ela está fazendo quando ela está assim? Ela está pegando e encaixando aqui dentro da célula 3 sódios. Porque qual que é o objetivo dela? É jogar o sódio para fora. Então, ela vai encaixar 3 sódios, pá. Ela vai quebrar uma molécula de ATP, liberar energia, e ela vai abrir para fora. Quando ela abrir na fase 2, ela vai jogar os 3 sódios para o meio extracelular. Legal. O que vai acontecer agora? Agora, ela abrindo para o meio externo, ela vai pegar e encaixar 2 potássios no sítio ativo aqui do lado direito. Ela vai encaixar 2 potássios. Quando ela encaixar 2 potássios, ela vai quebrar de novo o ATP, que são 3 fosfatos. E aí, quebrando o ATP, ela vai liberar energia para ela mudar a forma dela e abrir, ó. Tá vendo que ela fechou? Ó, ela abriu, jogou o sódio fora, pegou o potássio, fechou, quebrou um ATP e ela abriu para dentro. No que ela abriu para dentro, ela jogou 2 potássios para fora. Isso que eu estou contando acontece em menos de 1 milissegundo. Ela, rápido. Então, ela pega sódio, joga para fora o sódio 3 e joga potássio para dentro 2. E assim ela vai. Desde a hora que ela formou a célula até você morrer, você vai estar fazendo isso. A sua bomba não pode parar. Ela vai estar bombeando. Vou fazer de novo, tá? O que eu quero que você entenda é que, para fazer esse movimento de abrir e fechar, esse é o bombear. E isso ela vai fazer gastando o ATP. Ela vai quebrar uma molécula de ATP, liberar o grupo fosfato, porque cada vez que ela quebra a ligação entre 2 fosfatos, chama ligação fosfanidra, né? Quando ela quebra essa ligação, ela libera energia. Vou tentar de novo, gente. Agora está na apostila. Na apostila está discriminado desse jeito. Lembrar, quando você olhar essa imagem, você não está vendo 4 proteínas. Você não está vendo. O que você está vendo é uma proteína se movimentando. Beleza? Então, não existem 4 proteínas, existem uma. Essa proteína é chamada bombiônica, vai bombear sódio. Aí eu escrevi na apostila. Primeiro, a proteína carreadora, ela vai se ligar, ela vai mudar a conformação espacial, onde ela vai colocar 3 sódios, tá vendo? E aí, esse aqui é voltado para dentro, porque ela está tirando de dentro da célula para fora. Aí ela está nesse momento. Agora, vamos para o segundo momento dela. Qual que é o segundo momento? A molécula de ATP se ligou, vai liberar energia e vai mudar a forma da molécula. A molécula vai abrir para fora. E aí ela está nesse momento, onde ela joga 3 sódios para fora. Agora ela vai para o terceiro momento. No terceiro momento, os sítios ativos para o íon potássio, que são 2, vão encaixar 2 potássios. Ela vai agora quebrar o ATP nesse momento e ela vai mudar a forma. Mudou a forma. Quarto momento. Ela abre para dentro e joga os 2 potássios para dentro. E aí ela muda a forma para agora pegar os 3 sódios. É sempre assim. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Esse é o movimento. Resumindo a história. Quando eu chego nessa fase, ela recomeça. Transporte, então, que eu estou falando é de menor concentração para o de maior concentração. Você deve estar pensando, Dani, como que é maior concentração? Pensa comigo, gente. Se eu estou jogando 3 sódios para fora, e aí eu vou e pego mais 3 sódios e jogo para fora de novo, lá do lado de fora da célula tem sempre mais sódio. E mesmo assim eu quero continuar jogando o sódio para fora. Assim como o potássio, eu estou tirando de fora para dentro. Então, lá dentro da célula tem mais potássio. E mesmo assim, eu quero jogar potássio. Então, eu sempre estou jogando sódio de onde tem menos sódio, que é dentro da célula, para onde tem mais sódio, que é fora da célula. Assim como eu estou jogando potássio de onde tem menos potássio, que é fora da célula, para dentro da célula que tem mais potássio. Você deve estar pensando, para que se faz isso? Para que ele faz esse movimento? Para que ela pega 3, gasta ATP, abre para o lado de lá, joga 3, pega e encaixa 2, gasta ATP, muda a forma e joga 2 potássios para dentro. É sobre isso. Por isso que eu falei que eu queria hoje falar sobre o tecido nervoso, porque eu quero encaixar 2 assuntos para vocês fazerem o link. Neurônio é uma célula nervosa. É a célula chamada fibra. Por que o neurônio chama fibra? Porque é uma das maiores células do seu corpo, ela é compridaça. E aí, o que é essa célula? É uma célula sofisticada, veja bem. Tudo é membrana plasmática, tá, gente? Só que, em vez de ser uma célula quadrada, oval, ela é uma célula que é cheia de
ramificações, tanto na base aqui, ó, tanto na ponta aqui do lado esquerdo, quanto na ponta do lado direito. Essa membrana plasmática, ela vai se esticando para aumentar a superfície de contato. Essa região cheia aqui, ó, de ramificações da membrana, é uma região que capta estímulo. E a região da célula que capta, eu chamo de dendrito. Isso é tudo célula, tá? Isso aqui tudo é célula, tudo neurônio. Essa região aqui de ramificação que capta estímulo é dendrito. Esse estímulo que eu vou explicar o que é, ele vai passar pela membrana, ele não entra dentro da célula, ele vai sendo mandado pela membrana, igual um dominó. Ele vai passar pela membrana por aqui e vai entrar com essa região aqui, ó, que é onde tem núcleo, que tem as organelas, que tem o citoplasma. Essa região é chamada corpo celular. E aí tem membrana, que vai continuar mandando estímulo para a membrana, ó. E essa membrana também tem citoplasma aqui no meio, mas não tem muita organela. A organela está aqui. Essa parte da célula que é compridona e termina ramificando, toda essa parte é chamada axônio. O que você está entendendo? Que é uma célula que tem que ter muita membrana plasmática. Você concorda comigo? Eu estou mais preocupado em ter membrana do que ter muito citoplasma. Você vê que ela esticou para frente, esticou para trás, ela esticou. Porque quanto mais comprida, quanto mais fibrosa ela for, mais membrana ela tem. Você deve estar perguntando, tá, e aí, o que eu ganho em saber isso? Eu ganho em saber que eu vou mandar sempre alguma coisa pela membrana da parte do dendrito para o axônio. Então, o que vai andar na membrana, que eu vou ensinar agora, ela é um movimento unidirecional. O que vai percorrer pela membrana, ele vai do dendrito, do corpo e do axônio. O Dani, mas vai ter outro neurônio aqui, ó, vai começar outro neurônio. O outro neurônio vai encontrar o dendrito dele, que vai ter o corpo dele e o axônio. Então, é sempre assim, um neurônio se encontra com outro como? Sempre o axônio, que é o final de um neurônio, se encontra com o começo do outro, que é o dendrito. Esse encontro é muito importante, que vai passar algo pela membrana. E é sobre isso que eu quero mostrar. Então, vamos lá. Pessoal, lembra que isso aqui não são 4 proteínas. É uma proteína só em momentos diferentes. Combinado? Aqui é uma membrana, fosfolipídio. Isso aqui é uma membrana. Veja se você entende. Se vocês não entenderem, me perguntam. Eu vou vir com a minha seta aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que eu tenho 2 lados aqui, ó. Eu tenho uma membrana desse lado e uma membrana desse lado. Eu vou ampliar esse lado aqui em cima. Esse lado aqui em cima é a membrana. Aqui tem citoplasma, aqui tem membrana. Eu vou ampliar esse lado. Aqui, ó, a membrana, ó. A membrana desse lado. Desse lado da membrana, eu tenho essa bomba. Eu vou aumentar isso agora, ó. Vou melhorar. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte. Isso aqui é o lado do axônio. Vê se você entende. Isso aqui é a membrana. Como assim, Dani, essa é uma membrana? Olha ela aqui. Isso aqui é a membrana. Na membrana, eu tenho bomba. Então, vou voltar. Aqui está o axônio. Tem várias bombas desse lado e várias bombas desse lado. Dani, esse fio preto aqui é o quê? Esse fio preto eu vou ampliar. É a membrana. Eu tenho dupla membrana aqui em cima e dupla membrana aqui embaixo. Eu tenho essa imagem se repetindo aqui em cima. Eu tenho essa imagem se repetindo aqui embaixo. Vocês estão entendendo? Dá um ok para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou pegando o fio e estou ampliando. Então, eu estou tendo membrana, sim? Está tudo certo? Então, beleza. Então, lembra que aqui tem uma membrana aqui em cima e uma membrana aqui embaixo, aqui tem citoplasma. Tá bom. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. A membrana não tem só lipídio, ela tem a bomba. E não são 4 bombas, é só uma. Eu só mostro 4 para mostrar ela em movimento. Vou mudar a imagem agora, presta atenção. Olha o meu neurônio aqui, porque a aula, gente, é mais sobre visualizar do que a matéria. Se você visualizar, vai ficar fácil. Se você não visualizar, vai virar uma viagem. Por isso que eu quero que vocês me interrompam se não entenderam. Se você olhar o neurônio aqui, o que eu quero que você entenda? Tá vendo essa imagem onde eu estou circulando aqui a seta? Essa imagem é essa toda aqui. Ó, estou circulando a seta aqui. Essa imagem é a amplificação disso aqui. Ó, como assim? O fio aqui, ó, essa parte de cima é essa membrana. Aqui no meio tem citoplasma. Aqui é onde eu estou indo com a minha seta. E aqui embaixo tem a outra membrana. Então, o que eu quis fazer aqui foi aumentar essa área, que poderia ser essa área também, viu, gente?
Poderia ser essa área, não interessa. Membrana e citoplasma. Aqui dentro, membrana, citoplasma. É que aqui está mais fininho, é mais difícil de ver. Então, eu vou pegar o axônio. Membrana, citoplasma e membrana. Membrana, citoplasma e membrana. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu quero que você entenda o que tem nessa membrana. Quer ver? Vai sumir aqui meu neurônio, ele gira. Ó, presta atenção. Aqui é a parte de cima do meu axônio, meu citoplasma e meu axônio, membrana. Aqui é o meio externo da célula. Pensa o seguinte, aqui é fora da célula, aqui é dentro do axônio, aqui é fora da célula. Aqui é dentro do axônio, aqui é fora do axônio. O que eu estou querendo mostrar, gente? Fora do axônio tem fluido, né? Tem água. Dentro do axônio tem água também, porque tem citoplasma. A minha membrana, eu vou tirar ela agora e vou mostrar para vocês que no meio do fosfolipídio tem proteína. Como assim? No meio do... Ó, essa imagem, ela existe aqui. Essa imagem, ela está aqui. Só que o que eu estou acrescentando em cima dessa imagem? A proteína. Então, você fala, Dani, essa proteína é aquela que a gente mostra 4? É. Só que agora você tem que botar na sua cabeça que ela vai movimentar daquele jeito que eu ensinei. Só que você não vai ver mais. Porque eu só vou mostrar ela assim. Mas na sua cabeça, ela tem que abrir e fechar. Lembra aquelas 4 imagens? Eu não vou mostrar mais. Você tem que imaginar que aquelas 4 imagens estão nessa aqui. Essa membrana, ela está no meio do fosfolipídio. Então, veja, no meio do fosfolipídio, eu tenho essa membrana. No meio do fosfolipídio, eu vou ter uma proteína agora que não é bomba, ela só é uma proteína que deixa entrar e sair sódio. Eu vou ter uma outra proteína que vai deixar e sair potássio, e aí eu vou ter outra bomba. O que eu quero que você entenda, que ao longo do meu neurônio, eu vou ter esse conjunto, bomba, proteína, canal, bomba. Proteína, canal, bomba. Então, de novo, bomba, proteína, canal, bomba, proteína, canal, assim vai. Então, como assim, Dani? Eu vou mostrar o neurônio, na parte de cima aqui, da membrana. Bomba, proteína, canal, bomba. Proteína, canal, bomba. Proteína, canal, bomba. O que eu estou querendo mostrar é que ao longo da membrana plasmática vai ter a repetição disso aqui, ó. Bomba, proteína, canal, bomba, proteína. Esses 3 conjuntinhos vão se repetir tanto na parte de cima do axônio, quanto na membrana de baixo. Beleza? É difícil, né, explicar uma coisa que a gente não vê. Ainda pior, você tem que colocar em movimento. É tão difícil, cara. Porque, assim, é tudo muito microscópico, você não vê. Então, o que eu quero mostrar é, vamos fazer agora essa bomba funcionar no meio do fosfolipídio. A história você já conhece. Vamos lá? Essa bomba ela tá funcionando. O que ela está fazendo? Ela está pegando 3 sódios, olha aqui essa bomba, ó. 3 sódios, ela está jogando para fora 3 sódios. Gastou ATP. Agora ela vai girar e vai jogar 2 potássios para dentro. A proteína fica assim, olha a minha mão, ó. Truque, truque. Ou ela faz assim e assim, tanto faz a imagem. O que a gente quer mostrar para vocês é, ela joga 3 sódios para fora, para o meio extracelular, e ela joga para o axônio 2 potássios. E assim ela trabalha. Tá tudo bem, gente? Quando ela joga 3 sódios para fora, presta atenção, ela joga 3 cargas positivas. Ó, 1, 2, 3. Só que ela está jogando 2 cargas positivas para dentro. Você concorda que sempre vai ter uma carga a mais do lado de fora? Porque não pensa no sódio e no potássio, pensa no cátio. Eu estou jogando 3 cargas positivas para fora e 2 cargas positivas para dentro. Quer dizer que dentro da minha célula, no citoplasma, o citoplasma é menos positivo. Então, eu vou chamar ele de negativo. Do lado de fora da célula, a célula é mais positiva, porque tem 3 sódios para 2 potássios. Então, do lado de fora da célula, a célula é mais positiva. Por isso que a gente move a célula assim, ó. Como é que é a membrana plasmática de um axônio? Ela tem mais carga positiva do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Por quê? Porque do lado de dentro eu estou jogando 2 cargas positivas.
e do lado de fora eu estou jogando 3. Então, do lado de fora, eu sempre vou ter um saldo a mais de carga positiva. Então, eu piso uma membrana elétrica, ou eu eletrifiquei, ou eu gerei um potencial, ou eu gerei carga elétrica. Como assim, Dani? À medida que eu jogo mais um sódio para fora do que um potássio para dentro, eu estou jogando mais carga positiva. E essa membrana está tendo voltagem. O que é voltagem? É carga. Eu estou jogando 3 sódios para fora, 3 cargas positivas. E estou jogando 2 cargas positivas para dentro. Quer dizer que para dentro é menos positivo. Então, eu vou falar que para dentro é negativo. E eu criei uma diferencial de potencial. Eu estou jogando... Isso é eletroquímica, né, gente? Eu estou gerando carga elétrica usando elementos químicos. Então, eu estou fazendo aqui, ó, 3 sódios, 3 positivos e 2 positivos para dentro. 3 positivos para fora, sobra um positivo a mais. A membrana é carregada positivamente para fora. Lógico, está jogando sódio. E para dentro, negativamente. Mas não é porque está gerando carga negativa, é porque está jogando menos carga positiva. 2 sódios para dentro, 3 potássios para fora. E assim a membrana fica elétrica. Quem está fazendo a membrana ficar eletrizada, ou elétrica, ou com voltagem? A bomba. Ô, Dani, mas então eu estou acordada, eu estou viva, a membrana está assim porque a bomba não para de trabalhar? Exatamente. A bomba, ela não para gerar carga na sua membrana. Então, a membrana do seu neurônio, ela naturalmente, ela tem cargas elétricas. Mas por que naturalmente ela tem carga elétrica? Porque a bomba não para. Presta atenção agora que é perigoso. Quando eu viro para você e falo assim, o neurônio está em repouso. Ele não está em repouso no sentido que ele está paradão. Muito pelo contrário. O neurônio ele está em repouso porque o neurônio em repouso é aquele que a membrana está positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Mas quem está fazendo essa carga ficar assim? A bomba. Então, quando eu falar que o neurônio está em repouso, a bomba está trabalhando. Ela está jogando sódio para fora numa proporção maior do que ela está jogando potássio. Então, quando eu falo assim, a bomba está funcionando, qual é o estado que está o neurônio? O neurônio está em potencial de repouso. Ele está eletrificado. Ele tá acordado, ele está lá. Ele está com carga elétrica, ele está em repouso. Aí você fala, tá, e aí, galera? Para eu entender o meio, olha que louco, eu estou eletrificada. Mas se algo parar a bomba, esse parar a bomba, eu vou entender que alguma coisa aconteceu. E alguma coisa aconteceu por quê? Porque a bomba parou. E quando a bomba para, o que vai acontecer? O sódio que está querendo entrar o tempo inteiro e está entrando, por que, Dani, que ele está entrando? Porque esses canais aqui, gente, são canais que deixam o sódio entrar. Eu falei ontem para vocês, eu estou numa canoa. A canoa está furada. Só que a água está entrando. Ela está entrando de onde tem mais para onde tem menos, transporte passivo. E eu não quero, eu quero tirar a água. Então, eu venho com a canequinha e jogo de onde tem menos para onde tem mais. E eu estou fazendo um transporte ativo para a canoa não afundar. Mas a água vai falar assim, tá, vou ficar aqui. A água vai continuar entrando. E eu vou remar. E a água vai continuar entrando. É o que está acontecendo. A bomba, tadinha, ela sou eu com a caneca. A bomba está jogando o sódio para fora e o potássio para dentro, só que o sódio quer entrar. E ele entra. Só que ele entra de onde tem mais para onde tem menos. E aí ele entra por transporte passivo. E aí a bomba vai lá e joga. Aí ele continua a entrar. Então, galera, guarda para mim. O sódio, ele sempre está sendo jogado fora, mas ele está entrando por passivo. Mas ele está sendo jogado fora ativo. E ele vai lá e entra. Por quê? Ele quer entrar em equilíbrio, mas a célula não quer que fique em equilíbrio. A célula quer que fique com carga. Porque estar vivo é ter uma célula eletrificada. Ter uma célula em repouso é ter carga. Mas o sódio continua entrando. E a bomba vai lá e bombeia. Deu para entender? Agora, veja a viagem. E se eu parar de remar? E se eu parar de mexer com a canequinha? Se eu parar de mexer com a canequinha, de jogar água para fora da canoa, a água continua entrando. A canoa vai entrar água para caramba. É o que vai acontecer agora. Alguma coisa que eu vou chamar de impulso nervoso, presta atenção. Um impulso nervoso é algo que vem do meio, que vai parar a bomba. Ô, Dani, eu vou te dar um beliscão. Pode ser um impulso. Eu vou te dar uma anestesia. Alguma substância, algum elemento físico ou químico vai parar a bomba. Quando a bomba para, isso chama impulso nervoso.
A bomba para, o que vai acontecer, gente? O sódio vai entrar de balde. Por quê? Porque o sódio já estava entrando. Quando a bomba para, vai entrar sódio de onde tem mais para onde tem menos, por esse canal. A bomba parou. E o sódio... Gente, mas isso é questão de milissegundos. Quanto de sódio que vai entrar? Ah, vai entrar muito. E como vai entrar muita carga positiva, aqui dentro não era negativo? Aqui dentro vai começar a ficar positivo, porque o sódio está entrando. E aí vai inverter, porque o sódio está entrando de balde. E vai entrar muita carga positiva em relação ao meio externo, que vai ficar menos positivo. E agora vai inverter a carga da membrana. A membrana vai ficar negativa do lado de fora e positivo. Aí, rapidamente, o canal de sódio fecha, porque está muito positivo aqui dentro. Abre-se o canal de potássio. Mas por que o potássio? Porque, gente, o sódio não consegue entrar mais. Ele só entra e sai pelo canal. O canal de sódio fecha, vai abrir o de potássio. Gente, mas para que isso? Porque agora eu tenho que fazer voltar a carga como era antes. Eu tenho que fazer ficar positivo. Então, mas o sódio não consegue sair porque não tem saída para ele. Só tem saída agora para uma carga positiva chamada potássio. E aí vai abrir o canal de potássio para sair potássio, já que agora tem mais potássio dentro, né? Para poder agora tirar a carga positiva de aqui de dentro para voltar a ser negativo. Porque se eu não fizer isso, a próxima bomba vai parar. Então, gente, é sobre isso, ó, presta atenção. Alguma coisa vai fazer a bomba parar. Como chama essa coisa? Impulso nervoso. Quando o impulso nervoso para a bomba, abre o canal de sódio. O sódio entra rapidamente e inverte a carga. Dentro da célula fica positivo e fora da célula fica negativo. Só que eu não posso ficar com isso por muito tempo. Eu tenho que inverter a carga de novo. Então, eu vou abrir o canal de potássio para que os potássios saiam rapidamente. E agora, eu vou tirar tanto potássio que vai voltar a ficar negativo aqui dentro e positivo aqui fora. Quando eu fizer isso com uma velocidade muito rápida, eu paro a próxima bomba. A próxima bomba para. Putz, o que vai acontecer quando a próxima bomba parar? Vai abrir o canal de sódio, vai entrar sódio. Essa entrada de sódio vai fechar o canal de sódio rapidamente, abre o potássio, sai potássio. Quando o potássio sai rapidamente, para a próxima bomba, que vai abrir o canal de sódio, entrar sódio. Aí você está assim, Dani do céu, não estou entendendo patavinas do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, gente, é uma inversão de cargas aos poucos, é igual um jogo de dominó. Porque, veja bem, cada trecho da membrana que vai invertendo a carga, isso chama-se potencial de ação. Isso quer dizer que eu estou mandando uma mensagem para frente. Então, quando eu pego uma carga, assim, ó, vem comigo que eu vou tentar de novo. Quando eu quero pegar um neurônio, olha só, um neurônio em repouso. O que é um neurônio em repouso? A bomba está funcionando. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Aqui tem outra bomba, hein? 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. As bombas estão funcionando. 3 sódios para fora. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, está dizendo que o meu neurônio está em repouso. Então, eu vou falar que o neurônio ele está em repouso. Ele está em repouso por quê? Porque o neurônio está polarizado. A bomba de sódio e potássio está trabalhando. Quando esse neurônio ele é estimulado, o que é estimulado? Quando a bomba para, é porque eu vou ter um impulso nervoso. Então, eu acho assim, o pessoal tem dificuldade em tecido nervoso porque tem dificuldade em entender os nomes. Primeira coisa que eu vejo, você não saber o que o neurônio, ele naturalmente tem carga elétrica, é natural dele. E por que é natural dele? Porque ele tem bomba que não para. E essa bomba que não para gera polaridade, carga positiva, e ele está em repouso. Aí eu vou tirar o neurônio do repouso. Ah, você vai tirar? Então você vai jogar algum estímulo aqui que vai parar essa bomba daqui, porque começa aqui, né? Bomba, sódio, potássio. Bomba, sódio, potássio. É sempre assim. Uma bomba, um canal de sódio, potássio. Assim vai. Então eu vou parar a bomba. Parei a bomba. O que vai acontecer quando eu paro a bomba? O sódio vai entrar. Mas por que o sódio vai entrar? Porque tem mais sódio do lado de fora. Ele vai entrar para o transporte passivo. De onde tem mais, para onde tem menos. O sódio vai entrar. Quando o sódio entrar, eu já não estou mais polarizado. Eu mudei. Então, presta atenção. O normal é ficar assim, polarizado. Como chama quando o neurônio está polarizado? Quando o neurônio está polarizado, é porque a bomba está funcionando. E aí eu vou falar que ele está em estado de repouso. O neurônio polarizado está em estado de repouso, porque as bombas estão funcionando. Tá bom, Dani?
Agora, para a primeira bomba. Eu vou parar a bomba. Como chama quando eu paro a primeira bomba? Impulso nervoso. Eu parei. O neurônio vai ser estimulado. O que é estimular o neurônio? É gerar um impulso. O que é gerar um impulso? É parar a bomba. Eu vou parar a bomba. Tá, você vai parar a bomba, vai acontecer o quê? Lembra que tem um canal de sódio? O sódio vai entrar de balde na célula, porque ele vai sair de onde tem mais para onde tem menos. E essa entrada de sódio vai fazer a carga inverter. Como assim, Dani? A carga vai inverter. Olha aí. Aqui era positivo e negativo. Nesse trecho, a bomba parou. Lembra que isso aqui começou desde aqui, tá? Era positivo e negativo. O que acontece quando você tem uma potencial, uma mensagem? Os trechos vão invertendo a carga. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse trecho aqui, porque é mais fácil para explicar. Nesse trecho aqui, a bomba parou. Quando a bomba parou, o sódio entrou. Entrou sódio, e ficou positivo aqui dentro. Como entrou muito sódio, aqui fora ficou negativo. Eu falei que esse trecho aqui ficou despolarizado. Cuidado, gente. O que é despolarização? É a bomba parar e o canal de sódio abrir. E entra sódio na célula. Essa célula, nesse milésimo de segundo, ficou despolarizada. O que vai acontecer? Entrou muito sódio, fecha a bomba. Fecha a bomba, não. Fecha o canal de sódio. Abre o canal de potássio. Por quê? Porque eu tenho que voltar a ter carga positiva fora e carga negativa dentro. Sai potássio. Mas por que vai sair potássio? Porque o canal dele está aberto. Potássio sai, levando carga positiva. O que vai acontecer no próximo trecho? No próximo trecho, o potássio saiu, vai ficar agora negativo aqui fora, positivo aqui fora e negativo aqui dentro. Quando esse potássio sai rápido e volta a ser como era antes, a próxima bomba para. E aí começa tudo de novo. A próxima bomba para, entra sódio, ficou positivo. Sai potássio, fica negativo, faz a próxima bomba parar. Então, o que você tem que entender, que é difícil até explicar, é que um impulso nervoso, ele começa com esse conjunto aí. Ele começa com a bomba trabalhando, vamos voltar. A bomba trabalhando, eu falo que o neurônio está polarizado. Do lado de fora tem mais carga positiva, do lado de dentro tem menos carga positiva. Isso é um neurônio em repouso, polarizado. Então, guarda aqui. Não passa pelo neurônio nenhum impulso, não tem estímulo. O neurônio não foi estimulado, ele está em repouso. Ele está em repouso. O que quer dizer? Que a bomba está jogando 3 sódios e 2 potássios para dentro. Tá beleza? Ô, Dani, quanto que fica negativo dentro da célula? Porque cada vez que joga 3 potássios é uma carga positiva a mais. Dentro da célula, eu fico com menos 70 cargas positivas. Então, quer dizer que daqui nesse trecho, eu tenho mais 70 cargas positivas do que dentro. Dentro da célula, eu tenho 70 milivolts, que a voltagem é a quantidade de carga que eu tenho. Nossa, então, fora da célula, eu tenho, nesse trecho, mais 70 positivo e aqui menos? Sim. Por quê? Porque a membrana, veja bem, a bomba, ela joga em torno de... Deixa eu voltar aqui, ó. Tem uma frase que está escrito aqui, ó. A membrana, ela joga... A bomba, ela joga 200 sódios para fora e 130 potássios para dentro. Olha que viagem, gente. De 3 e 2, ela consegue, em menos de um segundo, é tão louco isso, que não dá nem para explicar. Em menos de um segundo, ela gira tanto que ela joga 200 sódios para fora e 130 potássios para dentro. 3, 2, 3, 2, 3, 2, a hora que eu somo em um segundo, ela girou tanto que ela jogou 300 sódios para fora e 130 potássios para dentro. Se eu for fazer a diminuição de carga positiva, você vai ver que ela jogou 70 cargas positivas a mais do lado de fora e ficou faltando 70 cargas positivas, porque é 3, 2, 3, 2, 3, 2. Em um segundo, ela conseguiu girar 200 vezes. Você sabe o que é isso? Eu não consigo nem imaginar um treco em menos de um segundo girar tanto e fazer com que a membrana, então, fique assim. Do lado de fora, 70 cargas positivas a mais e do lado de dentro da célula, no citoplasma, 70 cargas negativas. E aí eu falo para vocês aqui nessa imagem aqui, rapidinho. Quando eu mostro isso aqui, você tem que imaginar que aqui tem 70 cargas a mais positivas do que aqui dentro. Então, dentro da célula, ela tem menos 70 milivolts, que é a quantidade de carga positiva que não entrou em relação a fora. Tá dando para entender o que eu estou falando?
Tá dando para entender, galerinha? Ou tá muito difícil? Tá dando? Então, vem comigo. A membrana está em repouso. A membrana está em repouso. Quanto que tem de carga negativa, ou seja, faltando aqui dentro positiva? Menos 70. O menos não é nada com carga negativa. O menos 70 é o menos carga positiva que tem aqui dentro. A membrana, então, está trabalhando, a bomba está bombeando, por isso que está sempre 70 mais lá de fora. Aí, agora, vem um impulso, presta atenção, algo vai parar essa primeira bomba. Quando algo parar a primeira bomba, eu não vou ter mais polarização nessa região. O neurônio vai ficar despolarizado. Você fala, meu Deus, nessa região ou nessa? Vamos lá, vamos começar nessa. O que vai acontecer? A bomba parou. Quando a bomba para, o que vai acontecer quando a bomba para no trecho? No trecho que a bomba parou, do lado dela tem um canal de sódio. Esse canal vai abrir para entrar 35 potássios. Fala, meu Deus, 35 potássios menos 70 vai fazer com que a membrana aqui dentro do citoplasma fique menos negativo e mais positivo. Então, vai inverter a carga agora. Se o sódio entrou, vai começar a ficar positivo no citoplasma. E do lado de fora da célula vai começar a ficar negativo. Essa inversão de carga, gente, é o tal do impulso que a gente está falando. Inverteu a carga. Pô, inverteu a carga. O sódio entrou. Assim que o sódio entrar, fecha para poder agora desinverter a carga. Eu tenho que agora voltar a ser como era antes. Então, eu vou movimentar o potássio. O potássio volta até ficar positivo mais do lado de fora e negativo. É sobre isso. Isso acontece num trecho. Ô, gente, esses 3 movimentos que eu estou mostrando aqui chama potencial de ação. O que é um potencial de ação? É que um trecho da célula nervosa tem uma bomba, um canal de sódio e um canal de potássio. Para eu fazer o próximo trecho, mandar a mensagem, impulso, eu tenho que fazer primeiro esse trecho funcionar. Então, a coisa é assim, alguém beliscou você, parou a bomba. Alguém te deu uma anestesia, parou a bomba. Parou a bomba, entra sódio, aí inverte a carga. Fica positivo dentro da célula e negativo fora da célula. Fecha o canal de sódio, abre o canal de potássio, desinverte a carga. Esse negócio de inverter e desinverter é o que a gente chama de potencial de ação, e graças a inverter a carga rápida aqui, eu paro a próxima bomba. Parou a próxima bomba? Parou. Aí vai abrir o canal de potássio, de sódio. Entrou sódio, inverteu a carga. Nossa senhora, tem que voltar ao normal. Abre o canal de potássio, desinverte a carga para a próxima bomba. Sobre isso. Então, quando você fala assim, a célula nervosa, ela faz impulso elétrico, ela conduz uma corrente elétrica. A corrente elétrica é por trechos. O neurônio vai mandando corrente elétrica por trechos. Cada trecho do neurônio é uma bomba, um canal de sódio, um canal de potássio. Uma bomba, um canal de sódio e um canal de potássio. E cada trecho, o conjunto desses 3 movimentos chama-se potencial de ação. Então, o que é um potencial de ação? Que acontece num trecho. É parar a bomba, porque a bomba trabalhando, ela está em potencial de repouso. Para a bomba. Como chama mesmo parar a bomba? Impulso nervoso. Eu gerei um impulso, parei a bomba. Quando eu paro a bomba, abre o canal de sódio. Entra a carga positiva na célula. Eu despolarizei. O que é despolarizar? Eu troquei a carga. O que era positivo do lado de fora ficou negativo. O que o citoplasma que era negativo ficou positivo. Despolarizei para quê? Porque agora eu tenho que voltar a repolarizar. Voltar a ter carga positiva. Então, agora eu vou movimentar o sódio. E eu vou repolarizar. Essa repolarização faz a próxima bomba parar. Então, gente, quando eu falar aqui, o que é um potencial de ação? Um potencial de ação é parar a bomba, despolarizar e repolarizar. Isso é o que a gente chama de movimento de carga, que vai fazer o impulso elétrico. Toda vez que você fala, o tecido nervoso, ele conduz corrente elétrica. É isso. A corrente elétrica é o potencial de ação de um trecho, que vai desencadear um potencial de ação do outro trecho. E o que é um potencial de ação? É a bomba parar, eu despolarizar e repolarizar. Eu não acho fácil essa matéria, eu não acho. Mas a gente vai repetir, porque você vai entendendo aos poucos. Como eu falei, eu vou dar aula de tecido nervoso, tudo de novo. Só que eu queria que você já familiarizasse com o que é a bomba de sódio e potássio. Porque senão você fica assim, estudando,
Ai, bomba de sódio e potássio, joga 3 para fora e 2 para... Tá, e daí? O que daí? Joga 3 para fora e 2 para dentro de quê? Para quê? É porque o neurônio tem que ter carga. E essa mudança da carga no trecho é o que vai gerar uma corrente elétrica. E a corrente elétrica é uma forma de um órgão conversar com o outro. Eu tenho duas maneiras de conversar no corpo, ou por corrente elétrica, ou por hormônios. Aqui eu estou conversando com corrente elétrica. Conversar através de corrente elétrica, um neurônio com o outro, ou, por exemplo, um neurônio com seu músculo, conversar através de... É muito rápido. É muito rápido, você nem vê. Você está vendo que em 1 segundo a bomba gerou 200 vezes, cara? Pensa. Então, quando eu estou falando sobre correntes elétricas, eu estou falando de um tecido conversar com o outro por uma carga elétrica. Então, o tecido nervoso pode conversar com o seu músculo? Claro, tanto é que se contrai. É tão rápido. Ah, e um tecido nervoso pode conversar com sua glândula? Claro. O neurônio chega na minha glândula mamária, eu começo a produzir leite quando eu estou grávida, eu nem vejo, leite goteja, porque meu cérebro está conversando com a minha glândula. E é tão rápido que a gente não dá tempo, cara. É sobre isso. A bomba de sódio e potássio é uma conversa, que vai gerar uma conversa. Então, vamos lá. O que é um impulso nervoso? Guarda bem. Primeira coisa é parar a bomba. Por quê? Porque a bomba trabalhando, o neurônio tem carga e ele está em repouso. E eu falo que ele está polarizado. Um neurônio polarizado é um neurônio que a bomba está funcionando e eu não estou dando estímulo para ele. Ele está lá, ó, eletrificado, polarizado, mas ainda ninguém deu nada para ele. Ah, eu vou dar um beliscão. Ah, peraí, isso é um estímulo. Ah, eu vou queimar a mão. Eita, isso é um estímulo. Ah, eu vou jogar uma anestesia. Isso é um estímulo. Então, eu vou tirar ele do repouso. Eu vou parar a bomba. Parou a bomba. Abriu o canal de sódio. Eu vou despolarizar no trecho. Deu para entender? Então, o neurônio polarizado é aquele que a bomba está funcionando. Neurônio, a bomba parou. Eita! Se a bomba parou, logo no trecho em seguinte, eu vou abrir o canal de sódio. Vai entrar sódio e vai ficar despolarizado, porque entrou sódio. Aí, ó, inverti a carga. Nesse trecho aqui, ficou despolarizado. Nesse trecho aqui, ainda não parei a próxima bomba, então ele continua polarizado. Aqui para trás, já ficou despolarizado, mas já repolarizou. É sobre isso, gente. É uma onda. Pensa que a onda começou aqui, então ela aqui, ó, potencial de repouso, despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou. Você entendeu? É sobre isso, a onda vai vindo. E aí, agora eu despolarizei nesse trecho. O que quer dizer despolarizar mesmo? Quando o neurônio recebe um estímulo, forma-se um impulso nervoso. Ou seja, esse impulso, que é o potencial de ação, vai começar a mudar a carga em trechos. E aí, o que acontece? Vai mudando a carga ao longo do dendrito e do axônio. O impulso forma-se devido à inativação da bomba. Os canais de sódio vão abrir, a gente chama de canal de sódio voltagem independente. O canal de sódio abre, o sódio entra e a carga muda. Como chama isso? Despolarização nesse trecho, que permite a entrada de sódio no meio dentro da célula. E ainda, lembra que era menos 70? Cara, vai entrar 70 mais 35, porque vai ficar polarizado, vai ficar positivo aqui dentro. Você acredita que entrou sódio para um caramba? Esse trecho ficou polarizado. Graças a isso, inverter a carga, agora eu vou abrir o próximo canal. Qual é o próximo canal que eu vou abrir? O canal de potássio. Então, esse trecho agora, ele vai repolarizar. Como assim? Aqui vai abrir o canal de sódio, de potássio, e o potássio vai sair. E à medida que o potássio sai, eu volto a ter carga positiva, porque não é sobre potássio e sódio, é sobre carga positiva. O potássio vai sair rápido, uma quantidade grande, para voltar a ficar positivo e negativo. Isso chama repolarizar. Deu para entender? Quando repolariza esse trecho, a próxima bomba para. Pronto, parou a próxima bomba. Começa de novo o impulso nervoso, o potencial de ação. Então, turma, por trecho acontece isso aqui, ó. Eu paro a bomba, despolarizo, abro o canal de sódio, entra sódio, inverte a carga. Assim que entrou, eu abro o canal de potássio, sai potássio, e repolariza.
essa saída de potássio para a próxima bomba. Assim eu falo, então, que o canal de sódio fecha rapidamente, abre o canal de potássio, que vai tirar a carga positiva, fazendo que, de novo, o meio volta a ser positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. E aí, essa mudança rápida de carga faz com que a próxima bomba pare. E aí o vestibular pergunta, o que é um impulso nervoso? O impulso nervoso começa com um estímulo que para a bomba, aí eu vou abrir o canal de sódio, vou inverter a carga, despolarizar, vou abrir um canal de potássio, que eu vou voltar a ser a carga como era, repolarizar, e com isso eu paro a próxima bomba. E aí começa de novo o impulso nervoso. E assim vai indo, ó, tac, 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 vai trocando a carga ao longo do neurônio. E aí a gente chega no impulso nervoso. Vocês entenderam, gente? É meio complicado, né? Mas é assim que funciona a bomba. Então, quando eu falar assim, lá no tecido nervoso, eu vou falar de novo. Quando eu falar, gente, classifica para mim um impulso nervoso, você vai falar que tem 4 etapas. Um impulso nervoso tem a etapa do neurônio estar em repouso e a bomba está funcionando. Tem a etapa de eu parar a bomba por um estímulo, e aí o canal de sódio abre, entra sódio e a carga inverte. E aí fala despolarização. Logo em seguida, o canal de potássio abre e vai sair potássio para inverter de novo a carga e voltar a ser positivo. E quando isso acontece, eu paro a próxima bomba e vou até o final do axônio, tá bom para vocês? Isso aqui vai indo até o final do axônio. Lá no final do axônio, deixa eu voltar. Lá no final do axônio, acaba e vai liberar uma vesícula. E essa vesícula vai ter um neurotransmissor, presta atenção. Esse neurotransmissor vai ser o estímulo para o próximo axônio parar a bomba dele. Para o próximo dendrito parar a bomba dele. Então, o neurotransmissor é o estímulo que vai fazer o próximo neurônio parar a bomba. E aí começa tudo de novo. Parou a bomba, entra sódio, abre o canal, inverte a carga. Sai potássio, desinverte a carga, passa a próxima bomba, e assim vai indo, até o final do neurônio, quando chegar no axônio, que vai liberar uma vesícula. Essa vesícula vai lá no dendrito do outro axônio e vai estimular a bomba dele a parar, que é o impulso. E assim vai. Isso é impulso nervoso, tá bom? Então, impulso nervoso são 4 etapas, que tudo tem a ver com a bomba de sódio e potássio. Se você não entendeu, depois dá uma olhada de novo nessa aula. Eu vou tentar, né? Eu tentei falar devagar, mas é sobre isso. Então, eu não gostaria que você estudasse transporte de membrana falando que transporte ativo é a bomba de sódio e potássio que joga 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Não, bem. É uma bomba que joga qualquer íon. Só que quando eu estiver falando de sódio e potássio, eu estou falando especificamente, uma das células é o neurônio, tá? Mas não é só neurônio que faz isso, não. Tem célula muscular que faz isso também. Mas aqui no vestibular cai o neurônio. Então, quando eu estiver falando de uma bomba de sódio e potássio, eu quero que você entenda que eu estou querendo gerar carga elétrica. Por isso que é 3 sódios para fora e potássio para dentro. Porque a carga elétrica, ela vai sendo produzida ao longo da célula nervosa e vai estimular uma outra célula nervosa, que vai estimular uma outra, e isso chama impulso nervoso. O impulso é a bomba que para, e começa tudo. Porque você está em repouso, você está com a bomba funcionando. Então, só para finalizar essa história, quando eu vou dar uma anestesia, quando eu dava, né, porque eu não dou mais, quando eu aplicava anestesia, lidocaína, por exemplo, na gengiva de alguém, eu nunca queria acertar a agulha no neurônio. Eu não sou louca, eu vou ser processado. Se a agulha entrar no neurônio, eu lesiono o neurônio, eu deixo a pessoa com parestesia. Ela fica aqui, ó, tá bem, tá boa, ela nunca mais vai sentir nada. Por que ela não vai sentir nada se eu enfiar uma agulha no neurônio de alguém? Porque eu vou rasgar esse neurônio e eu vou parar com a bomba. E se eu parar com a bomba, eu perco a carga. E perder a carga é morrer. Não dá mais para saber o que está acontecendo. Você só está vivo porque você está polarizado. Então, você fala, como é que é uma anestesia, Dani? Eu vou longe do nervo-tronco, que a gente chama, e eu jogo um líquido, uma substância química. Essa substância química, ela vai vindo perto do neurônio e ela vai estimular a parada da bomba. Olha que legal. E aí, o que acontece? A bomba para e eu perco a carga. Lembra que eu falei? E eu vou despolarizar. E eu vou despolarizar e vou perder a sensibilidade do neurônio. É sobre isso.
Eu estou fazendo as bombas pararem, porque eu não quero que você sinta nada. Eu não quero que você tenha corrente elétrica, eu não quero que você tenha sensibilidade. Por quê? Eu quero trabalhar, eu quero rasgar suas células. Eu quero que você não tenha sensação nenhuma de nada. Então, é sobre isso. Se você está vivo, a bomba está funcionando, ela está bombeando. Se você fizer a bomba parar, você perde a corrente elétrica. Deu para entender? Aí você fala, mas você não fez ela parar aqui? Aqui, gente, eu fiz ela parar por milissegundos. Ela para e volta. Isso é o que dá o impulso. Agora, uma anestesia, eu paro. Eu paro todas elas. E aí eu paro. Então, você entendeu o que é uma anestesia geral? Uma anestesia geral é jogar você lá embaixo. Você vai parar a bomba. Você vai perder a corrente elétrica. Não de tudo, senão você morre. Mas de uma grande parte dos seus tecidos, que tem isso. E aí é justamente o tecido nervoso que te conecta com o ambiente, através de carga elétrica. Eu acho isso muito lindo. Não sei se vocês conseguiram entender a moral da história. Mas a moral da história é que a gente está eletrificado, a gente está polarizado, por causa da bomba de sódio e potássio. Entendeu? Que está nos neurônios. Então, assim, é muito importante você entender dessa forma. Acho que fica legal e fica, assim, uma coisa... Agora, o que é difícil para vocês é, muitas vezes, colocar os nomes nas fases. Mas isso é treino. Eu estou apresentando para você, deu mal-estar. Tenho certeza. Eu tenho certeza que, nossa, é muito confuso. Calma. Você vai fazer exercício, você vai errar, você vai ler de novo, você vai errar. Porque isso é treino. Eu estou te dando os códigos de como funciona. E só para a gente finalizar, que é isso. O impulso nervoso tem 4 etapas. A etapa de funcionamento da bomba, para a bomba desencadeia isso, que desencadeia isso, e que vai desencadear a própria bomba. E aí, com o tempo, você vai aprendendo sobre isso. Tá beleza? Esse é o transporte ativo bomba de sódio e potássio. Mas aí tem a bomba de hidrogênio, aí tem a bomba de... Tudo meio parecido, só que aí você vai aprender isso no ensino superior. Tá bom? Bom, o outro transporte ativo é o transporte por vesículas, é quando a membrana muda a forma. Ou ela joga para fora, ou ela joga para dentro. Esse é um transporte ativo chamado endocitose. É quando eu quero buscar substâncias muito grandes, que nunca vão passar pela membrana, porque elas são gigantes. Tipo assim, eu quero colocar uma célula dentro de outra célula. Então, eu quero colocar uma bactéria dentro da minha célula. Por que eu quero fazer isso? Ah, porque vamos supor que eu sou um macrófago, e eu quero degradar essa bactéria, eu quero digerir ela, então eu sou cheia de lisossomo. Então, eu preciso jogar essa bactéria aqui dentro. Só que ela não vai passar pela membrana, porque ela é gigante, né? Então, eu vou lá e fagocito. Eu vou lá e englobo ela. Então, quando eu vou mexer na membrana para englobar e formar vesículas, eu chamo de transporte ativo do tipo endocitose. Endo para dentro da célula. Maneira pela qual determinadas partículas grandes, gigantes, entram na célula, por modificar a célula. Envolve 2 mecanismos. Ou eu jogo a membrana para fora, e aí eu chamo de fagocitose, ou eu jogo a membrana para dentro, aí eu chamo de pinocitose. Só que, cuidado, gente, no ensino médio, a gente ensina um jeito meio tosco, porque é assim que vem os exercícios, que a gente ensina assim. O que é a fagocitose? É quando a célula busca substância sólida. Não está errado, mas não é só isso. A bactéria é sólida, tá beleza. Como ela é sólida, eu vou lá e abraço ela. Eu jogo a membrana para fora, eu englobo essa bactéria e puxo para dentro. E aí eu perco um pedaço da membrana e formo uma vesícula. Essa vesícula que eu fui lá buscar é chamada de fagossomo, porque veio de uma evaginação. Então, cuidado, ó. Pseudópodo é jogar a membrana para fora, é projetar, é evaginar. Quando eu jogo a membrana para dentro, eu invagino. Então, isso aqui é uma evaginação. Quando eu jogo a membrana para dentro, eu invagino. Mas por que eu vou jogar a membrana para fora? Porque eu vou buscar uma substância sólida, tipo uma bactéria. Então, eu vou lá, faço um braço e puxo para dentro. Mas quando a substância é líquida, eu não vou buscar o que é líquido. É mais fácil o líquido escoar. Então, eu faço um túnel para dentro e o líquido vem vindo. Então, quando é líquido, eu jogo a membrana para dentro e o líquido entra por escoamento. Aí eu vou lá e prendo ele numa vesícula. Deu para entender? Então, quando eu falar fagocitose, é uma evaginação. Quando eu falar pinocitose, é uma invaginação. Mas a gente fala que é assim, quando é fagocitose é uma substância sólida, quando é pinocitose é uma substância líquida. Fagossomos e pinossomos se fundem a organelas. Opa, vimos na aula. Eu coloco isso aqui porque vai vir um lisossomo aqui.
e o lisossomo vai derramar as enzimas, e aqui vai virar um vacúolo digestivo, onde vai acontecer a digestão intracelular. Células que fazem fagocitose e pinocitose são células riquíssimas em lisossomo. E eu falei para vocês, o macrófago, por exemplo, quando eu olho o macrófago, olha que bonito que ele é. Macrófagão, ó. O que é esse macrófago? Ele está cheio de dobra, tá vendo? O macrófago é uma célula cheia de dobra. Isso aqui é a membrana dele dobrando para fora, porque ele é um cara que vem sempre buscando as coisas. Ele puxa para dentro. Então, ele faz as dobras, que a gente chama de evaginação, e ele vai abraçando as substâncias sólidas e vai jogando lá dentro dele. Por que ele faz isso? Ele faz isso para digerir, comer, entre aspas, né? Para fazer a digestão, para aproveitar coisas e também para aniquilar, né? Substâncias que ele quer matar, que muitas vezes a gente tem que mais matar para se livrar delas, e aí a gente aproveita as moléculas orgânicas, né? Então, o que acontece é sobre isso. As partículas são grandes, elas saem do meio externo para o meio interno, né? E é um englobamento, porque eu vou jogar as enzimas para fora. Beleza, turma? Fagocitose, evaginação, pinocitose e invaginação. Se você quiser falar fagocitose, eu vou buscar substância sólida, pinocitose, eu vou buscar substância líquida. Tá, beleza? E é sobre isso, não esquece, tá? Evaginação. Outro mecanismo de transporte ativo por vesículas é, em vez de eu jogar dentro da célula, eu vou jogar fora da célula. Isso chama exocitose, tá? Então, exocitose é quando a célula, ela quer jogar para fora. Então, eu vou abraçar... Ah, mas aí você vai falar assim, como é que vai jogar para fora? Lembra do complexo de Golgi? Ele recebe, ele empacota e ele manda a vesícula para membrana. E aí a membrana do Golgi se funde com a membrana plasmática e joga para fora. Exocitose é quando eu quero jogar da célula substâncias para fora. Só que cuidado, tá? Porque essas substâncias podem ser ruins, podem ser tóxicas, e aí eu chamo de excreção. Ou, como é pela célula, eu chamo de plasmocitose. É o nome inteiro. Plasmocitose é a mesma coisa de falar excreção celular. Mas se a substância for uma insulina, se a substância for uma testosterona, uma substância que veio lá do complexo de Golgi, ela é importante, então eu falo que faz secreção. Então, cuidado para você não errar. O complexo de Golgi, ele não faz excreção, ele faz secreção. Por quê? Porque ele produz vesículas que vão ser jogadas para fora da célula, mas as substâncias são muito úteis. Então, qualquer coisa que saia da célula por vesículas é exocitose. Qualquer coisa que entra na célula por vesícula é endocitose. Tá, beleza? Por que é transporte ativo? Porque gasta ATP para movimentar a membrana. Por isso que é transporte ativo. Não é nem porque está saindo agora do mais concentrado para o menos. É porque está gastando ATP. Então, guarda. Transporte ativo gasta ATP. Tá bom? Se a substância é muito grande, a gente chama de endocitose, que vai entrar. Se for um íon, a gente bombeia, e aí é chamado de canal iônico. Então, assim, transporte ativo é muita coisa. Isso é um resumo do que eu falei. Entrou na célula, endocitose. Saiu da célula, exocitose. Entrou na célula, é sólido, fagocitose. Entrou na célula, é líquido, pinocitose. Saiu da célula, é excreção, substância tóxica. Saiu da célula, é substância útil, é secreção. Tá? Tudo é exocitose. A absorção é eliminação. Só uma pergunta. Como é que um vírus entra numa célula? O vírus é uma molécula grande. Ele não é uma célula, mas ele é uma partícula, né? Ele é grande em relação à membrana. Na real, o vírus ele não é tão grande quanto uma bactéria, mas ele não consegue passar pela membrana. Como é que um vírus entra numa célula? Por endocitose, tá? Então, a célula reconhece o glicocálix no receptor, abraça ele e fala, bem-vindos, pode entrar, amigo. Entendeu? Então, o vírus, ele é englobado por uma célula. Gil, a gente não fala... sabe por que pode ser por uma fagocitose, Gil, sabe? É que a gente não fala fagocitose para vírus, é engraçado, a gente só fala endocitose, porque quando a gente fala fagocitose, a gente está pensando no macrófago, pegando uma bactéria que é uma célula. Mas, assim, se cair no vestibular, porque é complicado isso, se o vestibular falar que ele entrou por fagocitose, é tipo uma endocitose. É que a gente fala mais fagocitose para seres celulares, bactérias, fungos, tá? Mas é como se fosse, é que mudou o nome. Mas o processo é tipo isso. Só que, assim,
É que na aula de vírus eu vou explicar melhor, tá? Porque depende do vírus também, sabe, Giovana? Tem vírus que tem membrana lipoproteica, e aí não é por endocitose, é por adsorção. Tem vírus que só tem capsídeo, aí é por endocitose. Então, assim, eu tô dizendo que quando um vírus entra na célula, ele entra porque a célula vai lá, muitas vezes engloba ele e joga ele para dentro. Mas não são todos os vírus, não. Vai depender da estrutura do vírus. Na aula de vírus nós vamos falar melhor, tá? Mas tem vírus que entra por englobamento de célula. Aguenta aí, que lá na aula de vírus eu vou detalhar. Mas não fala fagocitose. A gente não fala fagocitose, a gente só fala endocitose, tá? E para a gente finalizar, transporte, eu acho que agora, acho que deu para finalizar legal, né? Eu não dou conta, né? A gente falou ontem, mas eu vou falar de novo. Para finalizar, para eu ter certeza que você entendeu a matéria, me ajuda aqui a montar esse bendito peixe que está acontecendo com ele. Porque eu preciso que você entenda isso, que isso cai em prova, gente, tá? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam comigo? Escrevam escrevam aí, não precisa falar quem não quiser. Esse bendito peixe, ele tem que fazer uma regulação de água nele. Como chama ele fazer isso? Osmorregulação. Como que esse peixe osmorregula? Olha que eu estou perguntando. Como é que esse peixe regula a água dentro dele? Ele regula. Ele tem jeito. Então, você vai perguntar, onde está esse peixe? Ele está na água salgada. Como chama mesmo a água salgada? Como chama a água salgada, gente? Quando eu falo que o peixe está no meio de água salgada, eu chamo hipertônico. Isso, gostei. O povo está permitido mesmo, hein? Um falou, olha lá, hiperosmótico ou hipertônico. Isso aí. Eu estou querendo que vocês guardem uns nomes diferentes, tá? Hiperosmótico é a mesma coisa que hipertônico. Vamos começar a guardar nome diferente, porque se aparecer, ele não toma susto. Então, o peixe está no meio hipertônico. Quer dizer que tem mais soluto fora do que dentro dele. A gente está careca de saber que a água sai de onde tem mais água para onde tem menos água, ou seja, onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Então, esse peixinho está sendo, chupado. A água está saindo dele. Enquanto ele nada, a água sai dele. E aí, gente, ele tem mecanismo para reverter. Ele está nadando, a água está saindo. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Não urinar muito. Por que esse cara não vai urinar? Porque se ele urinar, vai sair mais água dele, ele não quer. Já está perdendo água pelas ventas, então não vai. Então, esse peixe tem que beber muita água. Não esquece isso. O peixe está nadando de boca aberta, bebendo água, porque está saindo água do corpo dele, logo ele não está urinando. Urinando pouco. Logo, eu posso te perguntar, esse peixe tem um rim muito desenvolvido? Não. O rim desse peixe não é tão desenvolvido, porque ele urina pouco. Por que ele vai ter um rim mega bala? E a urina dele é um pouco diluída. É uma urina mais concentrada. Só que lembra que eu disse? Como ele está bebendo muita água salgada, ele vai beber muito sal para o que ele precisa. Esse muito sal que ele precisa no corpo, ele tem que jogar fora. E ele vai jogar para o meio que já tem muito sal, né? Então, ele vai jogar de onde tem menos sal para mais sal. Cuidado que eu falei. Para ele é muito sal. Para ele é muito sal do que ele precisa. Só que ele vai ter que jogar para o meio que tem mais sal ainda. E aí eu vou jogar através de bombeamento. E eu vou bombear esse sal pelas brânquias. Então, eu vou gastar energia. Então, esse é um transporte ativo pelas brânquias. Deu para entender? Não esquece. Então, o sal volta para o transporte ativo. O outro peixe horroroso, esse peixe esquizofrênico aqui, ele está em água doce. Se ele está em água doce, ele está no meio hipotônico ou hiposmótico. O que acontece com ele? A água entra nele. Se a água entra nele, ele deveria explodir as células dele, porque não tem parede celular. Só que não. Se a água entra nele, ele tem um rim bem desenvolvido. O rim dele é desenvolvido, tanto é que ele filtra bastante para urinar bastante. Ele urina muito. Logo, a urina dele é bastante diluída. No que ele urina muito, turma, ele perde muito sal que ele precisava, tá? Urinar é perder sal. Porque você urinar é um sistema de liberar nitrogênio, tá? CO2 é tóxico. Nitrogênio é tóxico. Deu para entender? Só que o CO2 se libera pelo sistema respiratório. Por isso que o sistema respiratório é excretor. O nitrogênio tóxico se libera pela urina. Por isso que a gente chama sistema urinário, é um tipo de sistema excretor. Tudo bem? Então, perdeu muito sal. Cara, esse cara vai ter que repor. Ele não vai beber água. Para que ele vai beber água? Esse cara está entrando água nele. Então, ele vai ter que botar sal para dentro dele. Só que ele, em relação ao meio, veja bem, ele é hipertônico. O meio é hipotônico. Então, ele vai ter que bombear sal, absorve na NaCl.
ativamente pelas brânquias, por transporte ativo. Tá bom, turma? É sobre isso. Isso é osmorregulação. Toda vez que eu falo que a membrana é semi-permeável, é porque sempre está movimentando a água. Alguém ficou com alguma dúvida em transporte? Acho que a gente fechou direito o transporte, né? Alguém ficou com alguma dúvida em transporte? Quer perguntar alguma coisa? Nenhuma? Beleza, então. Tá? A gente vai... Nenhuma? Então, pega para mim, só para fechar. Esse exercício aqui, rapidinho. Pega para mim esse exercício na apostila. Deixa eu ver se está aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer exercício agora, não. Sabe por quê? É porque o tempo, estou com medo do tempo. Vamos só falar de quanto tempo que eu tenho, gente? Me ajuda aí? Já não tenho tempo, né? Já basicamente acabou. Eu queria falar da especialização de membrana, que é rapidinho, mas aí eu vou tomar o tempo de vocês, né? Dá para falar? Dá para falar? Vamos embora lá. A gente fala da... É rapidinho, especialização de membrana. Beleza, então. Então, agora a gente fala da especialização de membrana. Cuidado agora. Eu estou fechando a aula de membrana. Eu já falei das composições químicas. Então, olha só, falei da composição química, falei de como a membrana funciona, transporte ativo e passivo. Agora eu vou falar de o que tem na membrana que ela muda, assim, a forma dela, sabe? Então, a membrana, ela muda a forma. E aí, falta o último assunto para falar, que é especialização de membrana, tá bom? Só que antes de eu falar da especialização de membrana, eu só queria revisar uma coisa que vocês confundem. Quando eu falo de membrana plasmática, não é a mesma coisa que membrana esquelética. Membrana esquelética é parede celular. E cuidado, nem toda célula tem membrana esquelética, mas toda célula tem membrana plasmática. Então, só lembrando, quais são as células que têm parede celular? Porque eu nem vou falar que célula tem membrana plasmática, que é pleonasmo. Se não tiver membrana plasmática, não é célula. Mas tem célula que tem uma camada a mais. E essa camada a mais é parede celular. Então, só para a gente revisar. Fungos, bactérias, plantas e algas têm parede celular. O que é mesmo? Tudo isso aqui é carboidrato, tá, gente? Fazer revisão. Quais são os carboidratos mesmo? Quando eu falo de célula vegetal, o carboidrato é celulose. Quando eu falo da parede celular do fungo, é quitina. Quando eu falo da parede celular da bactéria, é peptidoglicano. Nós vamos falar sobre isso ainda, tá? Nós não falamos, mas a parede celular da bactéria tem carboidrato. Olha o glicano aqui, ó. Carboidrato com aminoácido. Quando eu falo das arqueias, que são um tipo de procarionte, aí a gente não estuda no ensino médio, porque cada arqueia tem um tipo de carboidrato. Você não vai ficar doido de estudar isso. Então, assim, são outros glicídios que não interessam para nós no ensino médio. No ensino médio, para fazer prova de vestibular, só interessa as bactérias que têm peptidoglicano, que são as que causam doença, tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde, fica de boa. E as algas, gente? Eu classifico as algas pelo tipo de carboidrato. E aí, cada alga vai ter um tipo de carboidrato diferente. Você fala, misericórdia. Então, na aula de algas, eu vou te ensinar qual que você tem que saber. Mas, no momento, eu gostaria que você guardasse a alga que deu origem aos vegetais, que são as algas verdes. Elas têm celulose. Mas, por exemplo, tem alga que tem sílica. E aí você vê que o Vale do Silício, lá na Califórnia, há milhões de anos atrás era mar. Então, se era mar, tinha algas, né? Essas algas morriam, iam se depositando e formando sedimentação de alga. O que sobrou da parede celular da alga é o carboidrato sílica. Por isso que chama Vale do Silício. Porque o Vale do Silício nada mais é do que são rochas sedimentares que vieram da morte de algas que tinham na parede celular sílica. E aí você fala, para que você está falando isso, maluca? Porque é importante você entender que a sílica é um elemento químico que forma não só a parede celular de algas, mas também forma uma série de substâncias que tem nos seres vivos e que acabou hoje sobrando deles a rocha. E que hoje o homem usa para fazer pasta de dente, para fazer abrasivo, para fazer aparelho de computador. Por isso que o Vale do Silício está cheio de empresa de tecnologia. E é que interessante que era da parede celular de algas, né? Que vocês vão aprender que são chamadas diatomáceas. Beleza? Então, esquece, membrana esquelética não é a mesma coisa que membrana plasmática, é a mesma coisa que parede celular. Bom, vamos lá então para o que interessa. A especialização da membrana é o seguinte, a membrana vai mudar a forma dela para ganhar uma vantagem. É sobre isso. A mais que cai no vestibular é a microvilosidade, ok? Mas o que são especializações de membrana? São mudanças que a membrana faz na forma para poder ter uma função específica, que pode ser adesão, uma célula mudar a forma para aderir na outra, uma célula, por exemplo, mudar a forma para passar proteína para fazer tipo
um movimento de alinhamento para aderir, vou explicar melhor. Você vai ver. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar primeiro a microvilosidade, que é uma mudança na membrana, na forma da membrana, que é essa aqui, ó. Toda célula tem isso? Não, algumas células só. Quais células que têm essa mudança na forma? E detalhe, não é toda ela não, tá? É só no lado voltado para a luz. Eita! Então, são células que revestem cavidades. Você não vai me achar que tem microvilosidade numa célula que está juntando com outra. Uma célula que está encostada na outra não está preocupada em absorver nada, está preocupada em aderir. Uma célula que tem microvilosidades é uma célula preocupada em absorção. Então, essas voltinhas da membrana estão sempre voltadas para uma cavidade. Qual cavidade? Da cavidade do intestino. Pode estar também, às vezes, por exemplo, no néfron, que é uma célula uma célula do rim, a célula do rim quer absorver, né, para poder filtrar. Então, quando as células querem absorver coisas para levar para o sangue, são células que têm microvilosidades. A microvilosidade, então, ela é feita, você vai ver na próxima aula, por citoesqueleto. O que faz essa membrana projetar é uma rede de proteínas chamada citoesqueleto e que tem um tipo de proteína chamada filamento de actina. A actina, ela estica aqui essa proteína e faz essa dobra existir. Na próxima aula de citoesqueleto, que eu vou gravar, que é uma aula chata, porque é só nominho, mas aparece de vez em quando, o citoesqueleto ele é composto de várias proteínas, e a proteína actina do citoesqueleto, ela que faz ela é como se fosse um ferrinho, um andaime, que vai fazer a dobra acontecer, tá? Então, se te perguntar assim, as microvilosidades, elas existem por causa de quem? Você vai falar, por causa do citoesqueleto. O citoesqueleto se arranja dentro da célula e forma essas dobras. Toda célula tem microvilosidade? Não, porque nem toda célula tem função de absorver as coisas. Aumentar a superfície de contato é para absorver. Nem toda célula tem função de absorver, então nem toda célula tem microvilosidades. Quais são as células que têm microvilosidades? O epitélio, ou seja, o tecido de revestimento do tubo digestivo, que é, né, que vai absorver do intestino delgado, e o epitélio de revestimento das células do rim, que é do néfron, que é o túbulo renal. Quem absorve coisas tem microvilosidade, quem não absorve, não tem, tá bom? Aumenta a superfície de absorção. Aí, vamos lembrar que lá na parede do intestino, todos nós temos isso, né? Lá na parede do intestino para absorver. Lembra que eu disse que tem pessoas que quando comem glúten, não esquece que glúten, está na apostila esse texto, tá, gente? Tá esse texto na apostila, lê lá. Quando tem glúten é uma proteína que está na casca de alguns cereais. Aqui no texto fala qual cereal que seria, né? Ele fala aqui, ó, você vai consumir centeio, cevada, trigo, malte, quer dizer que cerveja tem glúten. Então, na casca desse cereal tem a proteína, essa proteína, ela, na hora de digerir, vai virar polipeptídeo, e esses peptídeos dessa proteína glúten vão causar uma inflamação em algumas pessoas que não reagem bem à digestão dessa proteína. E aí, esses peptídeos vão causar uma inflamação, um macrófago, é uma célula fagocitária, vai começar a comer tudo que vem aqui pela frente, e vai perder as microvilosidades, que está falando aqui. O intestino da pessoa fica sem essas dobras, e a pessoa fica com dor, né? Ela fica com dificuldade de absorver, e ela tem uma doença, então, de perder essas microvilosidades, né? Que é chamada doença celíaca. E ela dificulta, então, a absorção para o sangue de substâncias, tá? Então, a pessoa dificulta a absorção de ferro, tem anemia, infertilidade, porque ela não consegue absorver vitamina K, frutose, vai dando um monte de caca, por causa da perda da microvilosidade, tá? Então, a doença celíaca nós já falamos, mas é sempre bom lembrar. A outra especialização é quando, gente, presta atenção, isso aqui é uma membrana de uma célula, isso aqui é outra célula que está lado a lado. Quando a membrana de uma célula, ela tem proteínas que vão encaixar, quando ela tem proteínas que vão entrelaçar entre elas, é como se fosse um fio de costura. Uma proteína passa por essa membrana, vai para o lado da outra proteína, e vai para o outro lado e vai indo, como se fosse costurar. Quando eu costuro duas membranas de uma célula com a outra, desmossomo é isso. É quando eu quero unir duas células vizinhas. Eu quero juntar para não passar nada entre elas. Mas para eu juntar, eu tenho que alinhavar com proteínas. Então, o que são desmossomos? Desmossomos são regiões da membrana em que vão estar ligados com proteínas feitas de queratina, tá? Essas proteínas são feitas de queratina. Eu vou falar sobre elas lá no citoesqueleto. Também tem a ver com o citoesqueleto isso aqui.
Os filamentos intermediários de queratina, são essas proteínas aqui, elas vão alinhavar a membrana e formar o desmossomo. A região que tem essas queratinas, onde que eu tenho esses desmossomos, gente? Na pele. A minha pele e as células são super justapostas. O que faz a célula da pele ser tão unida para não passar nada? O desmossomo. Ela é toda alinhavada, tá? Então, a gente chama isso de desmossomo. Essa especialização não está preocupada em absorver, está preocupada em não deixar nada passar para dentro da célula, tá? Então, essa adesão é a interação entre os tipos de proteína que formam as duas células. E o M-desmossomos é quando eu falo de uma célula, de um tecido epitelial, unindo-se com um tecido conjuntivo. É quando uma célula do epitélio se une à lâmina basal, que você não vai entender isso agora, eu acho, porque eu não dei aula de tecido conjuntivo. Mas eu vou falar que lá na célula do tecido conjuntivo e na célula do tecido epitelial, para eles se unirem, eu vou alinhavar através de uma célula com uma lâmina, isso chama M-desmossomo. Ah, gente, sem muito estresse. Para que servem os desmossomos? Para unir célula. É uma membrana se unindo a outra membrana, tá bom? Então, é sobre isso. Outro jeito de unir células é junção. Agora começa a decoreba. Você vai ter que saber onde tem tudo? Não! A única delas que você vai ter que saber mesmo é a microvilosidade. O resto, você vai botar tudo no mesmo balaio e vai falar, ah, tá, todo mundo tem função de unir. É tipo isso, gente. São duas membranas que vão se unir de células diferentes. Ou eu vou alinhavar, desmossomo, ou eu vou fazer igual um botão de pressão. Sabe aquelas jaquetas que você tem, em vez de ser botão, igual a minha, eu tô com jaleco aqui porque eu tava dando aula, tá, gente? Olha só, eu tô com um botão aqui no jaleco, ó. Mas sabe aquela jaqueta que tem botão de pressão? Que você pega assim, ó, pressiona um no outro, e é assim, um lado é côncavo e o outro é convexo, e aí o botão, pá, fecha assim. Esse treco aqui, ó. É junção comunicante, só que é isso. É quando uma membrana de uma célula tem uma forma assim, e a membrana da outra célula tem uma forma côncava e convexa. E aí você faz assim, ó, pressiona. É quando ela forma essa junção comunicante ou gap. Ô, Dani, como é que faz isso? É tudo proteína, gente. As proteínas, elas arranjam a membrana para ter uma conformação, e as membranas de uma célula e de outra se encaixam. Qual que é o objetivo da junção comunicante ou junção gap aqui? Além de comunicar, é unir. Então, a junção comunicante ou esse botão de pressão, só um pouquinho voltando, eu também posso dar um outro nome para ela. Deixa eu mostrar isso aqui, eu volto. Olha quanta decoreba. Por isso que essa aula eu não gosto de dar, porque eu acho que ela cai pouco, mas ela é importante você conhecer. Eu vou falar para você assim, quais são as especializações de membrana? Você vai falar para mim. A especialização de membrana tem duas funções básicas. Uma que é para absorver, aí você vai lembrar que é microvilosidade. A outra que é para unir, aí você vai lembrar que tem um monte delas aí. Ou até uma terceira função, comunicar substâncias. Transporte de substâncias entre as células. Como assim, Dani? Às vezes eu não quero passar pela membrana, eu quero passar entre poros na célula para ir mais rápido. Uma célula pode comunicar com outra através do citoplasma, sem passar pela membrana. Isso é uma junção comunicante. Então, vamos lá. Quais são as especializações de membrana que eu tenho? Eu tenho a junção de oclusão, o nome já se autoexplica. Oclusão é unir. Então, a junção de oclusão é quando duas membranas se unem. Pode ser até pelo botão de pressão que eu expliquei. Aquele botão de pressão, uma célula pressionando a outra, junção oclusão. Eu posso também colar uma membrana na outra com substâncias, chama junção aderente. Eu posso colar, ou seja, passar proteínas como se fosse alinhavar, eu chamo de desmossomo. Gente, oclusão, aderente e desmossomo, qual que é a função? Unir as células. Eu tenho que saber, Dani, onde tem cada uma? Não, só na medicina. Para o vestibular, você tem que saber que a membrana muda a forma para unir. Acabou. Ah, tá. Qual tecido que tem o objetivo de unir as células? Aí, quando a gente for estudar tecido epitelial, eu vou falar, lembra aquelas especializações que eu falei? Então, aqui nesse tecido, eu tenho que juntar as células. Então, elas se juntam como? Aí eu vou falar. Uma célula e outra vai se juntar por desmossomo, uma célula e outra epitelial vai se juntar por junção aderente, porque eu não posso deixar nada entrar por dentro da minha pele. Isso aqui, gente, a pele é uma camada de proteção. Então, imagina as bactérias entrando entre as células. Ei, a casa da mãe Joana? Não. Então, as células se unem bastante, justapostas. E elas se unem por junções. Oclusão, aderente e desmossome. Beleza?
Algumas células têm que comunicar muito rápido com a outra. E aí elas têm também junções comunicantes. Junção comunicante, além de aderir, ela também facilita a passagem, porque vai ter proteínas aqui, que vão fazer tubos. Então, vou voltar naquele slide que eu saí dele. Quando eu falar em junção comunicante ou gap, além de unir, ela tem uma função de ligar um citoplasma de uma célula no outro, através de canais chamados de conexinas, que são proteínas canais. Então, imagina, uma proteína de uma membrana se une à proteína de outra e forma um tubo. E esse tubo comunica o citoplasma de uma célula com outra. Aí você fala, então tem células no nosso corpo que precisa de água rápido? Tem. Então, em vez da água passar pela membrana, entre a membrana, através da membrana, passa por canais. Deu para entender? Qual é a junção comunicante que mais cai no vestibular? Essa cai. A junção comunicante que mais cai no vestibular é o plasmodesmo, só que é característico de célula vegetal. Então, cuidado, turma. Nós temos comunicação entre as células por citoplasma? Nós temos. Como chama essa comunicação? Junção gap ou comunicante. Para que a gente tem? Ah, porque um tecido, por exemplo, um tecido ósseo pode se comunicar com outra célula óssea através de junção gap. Pode passar substâncias. Mas quando chamar plasmodesmos, aí eu estou falando de célula vegetal. A célula vegetal, ela tem parede celular. E a parede celular, ela vai ter comunicação de uma célula com a outra. Porque imagina tudo passar, parede, membrana e citoplasma. Então, existem comunicações aqui, de uma célula com outra. Gente, vocês estão ouvindo barulho? Estão ouvindo barulho? Hein, gente, vocês estão ouvindo algum barulho? Não? Ah, então tá bom. É que meu cachorro entrou no quarto, e o Cenoura botou, ele tá sapateando no quarto, ele tá dançando aqui na minha frente, tá tendo barulho, vocês estão ouvindo? Ah, não, gente, eu mereço, não mereço. O cachorro tá dançando na minha frente. Ele não fica quieto, ele tá aqui. Tá tranquilo? Porque o barulho dele, a patinha tá tec-tec na madeira. Senta. Agora tá me olhando. Ele não tá gostando da matéria. Os cachorros meus estudam biologia, tá? Então, vamos lá. Vai estar aqui. Voltando. Plasmodesmos são junções comunicantes que tem na célula vegetal. E na célula animal, junções gap. Gente, é sobre isso. Então, para finalizar nossa aula, vocês ficarem livres de mim. Viu que especialização de membrana é tosco? Para a gente finalizar a aula, vamos lembrar rapidinho. Eu tenho as especializações de membrana. São essas as principais. Microvilosidades, para aumentar a absorção. Desmossomos, para aumentar a adesão. Dentro dos desmossomos, você viu que eu não coloquei as outras? Tem tem junção aderente e tem também junção de oclusão. Eu nem coloquei aqui porque os desmossomos são os que mais caem, de aderência. Você tem junções comunicantes, que é onde a gente comunica um citoplasma com o outro, e que na célula vegetal chama plasmodesmos. E tem a última, que é o cílio flagelo, que eu nem ia falar, mas é melhor falar, porque depois vocês pegam uma questão e falam, a Dani não falou. Cílios e flagelos, cuidado que eu vou falar, misericórdia. Cílios e flagelos de bactérias ou de células procariontes não vêm do centríolo, que é uma organela que eu ainda não falei e vou falar. Porque nossos cílios e flagelos vêm do centríolo, que nós somos eucariontes. Só que células procariontes não têm centríolo, mas elas podem ter cílios e flagelos. Aí você fala, ué, como assim? É porque a membrana plasmática dos caboclos aí, a membrana plasmática dos procariotos, pode puxar, esticar e formar cílios e flagelos. Proteínas da membrana plasmática podem se esticar e formar flagelo de bactéria. Então, quer dizer que o flagelo da bactéria e o cílio da bactéria, ou do procarionte, ele não veio do centríolo, porque ele é procarionte. Os cílios e os flagelos de quem tem, né? Porque nem toda bactéria tem cílio e flagelo, tá, gente? Nós vamos ter essa aula, vamos falar sobre isso também. Mas as bactérias que têm flagelo, é a membrana delas que faz o flagelo, através de uma proteína da membrana chamada flagelina, por isso chama flagelina. Então, Dani, eu vi uma bactéria com cílios.
Não é centríolo. É uma especialização de membrana. Ah, Dani, eu vi uma bactéria com flagelo. Não é centríolo. É a proteína flagelina. Tá bom? Então, os cílios e os flagelos, na célula eucarionte, vem do centríolo. Na célula procarionte, ela vem de uma especialização de membrana. Independente, de onde vem, qual que é a função do cílio? Ele tem locomoção, varredura. Ontem nós falamos da célula caliciforme, só que a nossa cílio veio do centríolo. As células caliciformes têm cílios para varrer o muco. Então, os cílios, o objetivo dele é varrer. Ele tem maior quantidade, fazer um papel de vassourinha. Mas também pode ser para transportar, porque tem protozoário que tem cílio. E ele anda com o cílio dele. E qual que é a função do flagelo? Também locomover. Só que o flagelo, ele é em menor quantidade e ele é meio que chicotear mesmo, porque para deslocar. Os cílios, ele é em maior quantidade, porque mais a função dele é varrer, embora tem protozoários que se locomovem por cílios. Mas só para finalizar, o protozoário, ele é uma célula eucariótica. Então, os cílios de um protozoário, ele vem do centríolo. Os cílios de uma bactéria, quando ela tem, vem da membrana. A membrana plasmática que forma o cílio. Por isso que eu considero cílios e flagelos como especialização de membrana. Tá, beleza? Sim, para você. Na página 65, depois vocês fazem com calma, só para eu encerrar a aula para a gente almoçar. Tá? Na página 65, exercício 4, você vai ver que esses exercícios, eles são muito decorebas. Então, você vai ter que, assim, fazer um pouquinho hoje. Não faz tudo, não. Beleza? Faz uns 5, 6. Depois, no mês que vem, você volta, faz. Porque é decoreba, gente. Então, você vai pegar, por exemplo, ó, comigo aqui, rapidinho. Você pega 4, bate o olho aqui, ó. O que você está enxergando? Olha aqui, célula do intestino. Intestino é absorção. Isso aqui é micro. Você não ia olhar a foto e ter que saber a foto. Você não é histologista. Tem aluno que acredita que tem que saber a foto. Não, tá de rir. O cara, você tem que saber comando. Isso aqui é a célula do intestino. Está falando sobre projeção de membrana. Isso é especialização de membrana. Qual é a especialização que tem na célula do intestino? Aí você bate o olho, olha, aparece os dedinhos para o lado da luz, né? Entendeu? E aí você vai falar, o que servem essas projeções? Para absorver. Agora, olha aqui a pegadinha. A pegadinha não é sobre especialização de membrana, turma. Você vai absorver macromolécula? É sério? É para absorver macromolécula? Então, você não entendeu o que você tem que digerir, porque a digestão é para transformar macromolécula em monômero e absorver pelo microtúbulo, pela microvilosidade, é você absorver ácido graxo, glicose, aminoácido, entendeu? Mas você não vai absorver macromolécula, senão você não sofreu digestão. Então, essa aqui estaria errada por causa disso. A letra B, absorver micromoléculas geradas pela digestão. Olha que bonito. A letra C, secretar é o oposto de absorver. E você não está querendo jogar nada para fora, você está querendo jogar para dentro dessa corrente sanguínea. Então, a letra C, D e E, eu nem vou ler. Porque o objetivo é absorver, não é secretar. Então, a resposta que dá para mim é a letra B. Então, você vê que a questão é muito mais sobre entender bioquímica do que propriamente a especialização. Lógico que vão aparecer as decorebas, mas é por aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Gente, beijo. Obrigada aí. Qualquer dúvida,